Bem-vindo a mais um Tudo Enem. Eu sou o Guilherme. Meu nome é Davi. E eu sou o Breno. E o tema da nossa aula de hoje é crise urbana, Movimentos sociais no século XIX E máquinas térmicas. Então, gente, vamos começar a tratar desse tema aqui, que é super bacana, tem muita coisa legal pra gente poder comentar. Primeira coisa, a palavra máquina, ela traz o que à nossa mente? Quais são as primeiras impressões que a gente tem quando fala máquina? Guilherme. Robocop. Davi. short na década de 90. Short na década de 90. Sex Machine. Puta que... No contexto científico, o que quer dizer o conceito de máquina? Máquinas, em geral, é tudo que vai fazer a nossa vida mais fácil. Vamos por exemplo simples. Se você vai erguer alguma coisa muito grande, você vai parafusar a roda de um carro e você vê que não está fácil, você pega e acrescenta um pouco mais ali de braço de alavanca para aumentar o tamanho da chave que você está usando para fazer aquilo. A gente chama o nosso editor. Mas isso é máquina? É uma É máquina. quase. Sex machine. Mas o papo hoje não vai ser esse. A gente vai querer falar de máquinas térmicas. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente como é que é um sistema bem simples de uma máquina térmica e a gente vai usar nosso velho e bom amigo lá, quadrinhos de papel. Total é isso. Coleguinhas, padrinhos mágicos, novamente efeitos de edição, magia ou tudo mais, é uma loucura, né? A gente tem uma fonte quente de calor. Essa fonte quente, né, é importante lembrar, calor é energia térmica em trânsito, ok? Isso é extremamente importante. Calor passa de um corpo de temperatura alta para um corpo de temperatura baixa, nunca o contrário. Mas aí você tem uma fonte quente e ela vai mandar energia para a sua máquina. Essa parte aqui que está pintada de preto é a máquina, pode ser o motor ou infinitas outras coisas que a gente vai ver. Parte do calor recebido da fonte quente é dispensado aqui na minha máquina em forma de trabalho. O que quer dizer realizar trabalho? Basicamente, esse trabalho serve para fazer com que algo se movimente. Só que não é possível aproveitar todo o calor fornecido pela fonte quente para realizar trabalho. Parte do calor vai ser jogado para fora no que a gente chama de fonte fria. Breno, entendi nada. Calma. Presta bastante atenção. O carro tem a sua fonte quente lá dentro dos pistões, onde ocorre a combustão do combustível. Então, a gente tem a máquina, que é o motor do carro que transmite parte dessa energia para o giro das rodas. O giro dessas rodas, ok? Faz com que o carro se movimente e faz com que você consiga se locomover de uma forma muito melhor do que se você estivesse em um carro. E o que seria a fonte fria desse carro? A fonte fria seria o próprio ambiente para o qual o carro joga energia. Como que o carro joga energia? Quem já colocou a mão na tampa do capô de um carro já percebeu que esse carro esquenta, o carro faz barulho, você tem desgaste mecânico das peças e tudo mais. Então isso é um excelente exemplo de máquina térmica, o carro. Depois que a gente entendeu como que é o funcionamento da máquina, vamos colocar alguns valores aqui para entender alguma coisa legal. Faz de conta que essa minha máquina, ela manda aqui um total de 1000 joules de energia e esse calor ele vai vir para a minha máquina para realizar um trabalho. Mas a máquina não consegue transformar tudo isso em trabalho. 300 joules vira trabalho. E por uma coisa muito simples, conservação de energia. Olha, eu forneci 1000 para funcionar, consegui aproveitar 300. Quanto que eu tenho que estar jogando aqui para fora? 700 joules de energia. Uma coisa que é extremamente interessante é a gente entender o que é o famoso rendimento de uma máquina térmica. O rendimento é só a gente calcular o percentual de energia que é utilizado efetivamente. Regra de 3. 1000 joules é 100%, que a gente representa como 1, 300 joules, X. Se a gente fizer essa conta rapidinho e multiplicar cruzado, a gente vai achar que o X dá um total de 0,3, o que corresponde a 30% de rendimento. E aí eu te pergunto o seguinte, 30% de rendimento para uma máquina é um rendimento bom ou é um rendimento ruim? Não sei. Hoje em dia, carros muito bons e muito econômicos conseguem chegar até alguma coisa próxima de 30%. Então a grande sacada da evolução das ideias das máquinas térmicas foi conseguir fazer com que as máquinas ficassem cada vez com um rendimento maior. Mas esse rendimento ele tem um limite, que a gente vai ver num outro momento, que é o chamado de rendimento de calor. Vamos ver se os nossos Guilherme e Davi eles têm alguma coisa para acrescentar em cima disso. Galerinha, volta para cá! Então, como é que a gente pode entender, né, essas máquinas dentro de algum contexto bacana? Se teve alguma importância? Importância mínima. AD.
Deus. Mentira, gente. Há uma importância muito grande. No século XIX, essas máquinas proporcionaram aquilo que nós chamamos de revolução industrial. E o que é essa revolução industrial? É o aumento da capacidade do homem de produção. Ou seja, se antes produzia-se 100 camisas por dia de trabalho, hoje o homem é capaz de produzir 1000. E isso traz um impacto monstruoso socialmente. Olha só, geralmente as pessoas associam indústria à imagem da fábrica, ou seja, um galpão com máquinas dentro. A gente tem que entender que a indústria, como o Davi fala, revolução industrial, é uma revolução na maneira de produzir, porque nós já produzíamos coisas antes da revolução industrial, óbvio, roupa, casa, só que não era pelo método industrial. Antes houve a manufatura, tudo isso existe hoje. Então você entender que a produção aumenta e como a produção aumenta, vamos puxando o fiozinho. Então, mais produção, mais trabalhadores operando essas máquinas, mais trabalhadores aglomerados em torno da fábrica. Então, isso cria uma nova lógica de organização da sociedade no espaço. Geografia linda, maravilhosa. Por quê? Sociedades organizadas no espaço de maneira diferente têm que morar próximos à unidade fabril. É um erro achar que a fábrica foi para a cidade. Na verdade, as cidades começaram a se aglomerar, a surgir, a se desenvolver em torno das fábricas, porque os operários moravam perto do trabalho e aí, de uma maneira totalmente desorganizada, você vai trazendo um monte de gente organizando casas improvisadas, ganhando salários miseráveis. Então, isso é a cidade do século XIX. É só a gente lembrar da fantástica fábrica de chocolate. Um molequinho vive junto com os pais e a única condição de comida que eles têm é sopa de repolho. Ou uma fábrica de chocolate do seu lado e você tendo que comer repolho como sopa. Esse impacto de várias pessoas vivendo junto nessa sociedade sobre péssimas condições de vida sempre são temas recorrentes no Enem. Porque o Enem gosta de trabalhar a seguinte questão: a modernidade sempre é algo bom? Não sei. Inclusive, no século XIX, algumas pessoas já apontavam esse pessimismo. Nós temos o surgimento dos movimentos sociais que tinham uma proposta bem interessante, que a modernidade ela não veio para todos. Muito pelo contrário, ela fazia com que poucos tivessem muito e muitos tivessem nada. O Karl Marx, alguém muito adorado dentro das provas do Enem, dirá que a relação de produtividade é incompatível com a relação de distribuição da produção, que ele vai chamar de mais-valia. Ou seja, se você produz 100 camisas, você recebe somente e unicamente o valor da produção de 50, sendo que as outras 50 ficarão apropriadas pelo seu patrão. Essa degradação do trabalho, a cidade totalmente caótica, totalmente degradada. Estou me lembrando aqui um filme fantástico da Disney, bonitinho, chamado As Aventuras de Oliver Twist. Bota uma cena aí, editor, ó. Um jovem que foge do orfanato e conhece Londres do século XIX, violenta, suja, degradada, repleta de bandidos, viciados. Então é nesse contexto que nasce o que a gente chama hoje de planejamento urbano. Elas foram reformadas dentro de uma idealização de uma cidade melhor do que aquela que se havia no século XIX. Então elas não foram sempre bonitas, se tornaram bonitas em função de um pensamento de reestruturar uma cidade, e não só a cidade, prédios, mas a sociedade urbana degradada, massacrada. Então a tensão e crise urbana na redação puxa esse contexto histórico. A degradação urbana e a crise urbana, ela remonta à Revolução Industrial. Então, galerinha, como sempre, a ideia é conseguir dar uma entrelaçada legal entre as áreas do conhecimento e perceber que, no final das contas, o que acontece na área das ciências exatas impacta direta, indireta ou de uma forma qualquer que seja no desenvolvimento da sociedade como um todo. O importante é a gente conseguir ter uma ideia de como é que isso tudo forma uma coisa só, que é o mundo em que a gente vive. Curte o nosso vídeo aqui embaixo. Dá um joinha. Compartilha. Vá lá no facebook.com/canal do Enem e segue a gente que tem coisa legal pra caramba saindo sempre. Obrigado pela paciência.